Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Recebemos hoje, em Contextualizando, o secretário do Tribunal de Contas da União em Alagoas, Diego Padilha. A partir de agora, ele vai nos explicar as atribuições do TCU e o papel da instituição na fiscalização de obras públicas paralisadas e também como o cidadão comum pode participar desse trabalho de fiscalização. Bem-vindo, secretário, aqui ao nosso Contextualizando. Para começar, quais são as principais atividades do TCU? É uma satisfação estar aqui no programa Contextualizando. E o TCU é uma instituição centenária. Muito antes da Constituição, inclusive, de 1988, ele já havia sido criado por meio de iniciativas anteriores. Sua sede principal fica em Brasília e também está presente em todas as capitais dos estados da federação, né? Aqui em Maceió, ele fica próximo ali do Hospital da Unimed, Colégio Marista. E as principais atribuições estão relacionadas com a fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais, os recursos públicos da União. Além daqueles aplicados e gerenciados pelos ministérios, também aqueles que são transferidos da União para estados e municípios. Aqui em Alagoas, para o governo do estado e para os municípios que ficam aqui também, alagoanos, né? Qual é a principal prioridade da atual gestão do Tribunal de Contas da União? Atualmente, estamos agora iniciando a gestão do ministro Vital do Rego e, para isso, ele traçou, vamos dizer assim, 3 diretrizes fundamentais e bem claras durante a sua gestão. A primeira delas é o cidadão no foco. É o que está chamando de Tribunal do Cidadão. E o que vem a ser isso? É o tribunal, em todas as suas ações, pensando sob a perspectiva social, planejando suas ações, considerando as necessidades do cidadão, considerando as dores, o sentimento da população em relação às políticas públicas na ponta, sobretudo nos municípios, dos mais próximos aos mais distantes. Então, o tribunal, ao planejar suas ações, ele considera esse olhar, essa voz do cidadão, as suas necessidades, e com isso ele pode agregar mais valor ao seu trabalho, à tomada de decisão. As equipes técnicas de auditoria começam a compreender qual de fato é a necessidade da população em relação àquela política pública. E com isso ela pode proporcionar a melhoria de vida das pessoas a partir do momento que o tribunal busca sempre expedir recomendações, orientações no sentido de aprimorar essas políticas. Então, quando ele considera o cidadão no foco, ele considera o cidadão como centro das atenções. A segunda diretriz vai na linha da participação cidadã, e ela pode ocorrer de várias formas. A participação cidadã é um instituto que vem sendo adotado, inclusive, por outros países da América Latina, onde o cidadão, muitas vezes, ele pode participar como cliente, pode participar como controle social, e o mais importante de tudo é que ele pode contribuir com a melhoria daquela política, de fato, como o próprio nome diz, né, participando. Tá? E a terceira é a questão do diálogo institucional. O tribunal identificou a necessidade de dialogar mais com a imprensa, dialogar mais com o parlamento, dialogar mais com os gestores, dialogar mais com a população, para daí direcionar as suas ações, levando em conta todas essas partes interessadas no processo, na política pública, e assim poder expedir decisões, entendimentos que se alinhem não só à questão legal, mas também ao interesse público, ao interesse do cidadão e, sobretudo, às suas necessidades, promovendo a melhoria na vida das pessoas. Bom, o Tribunal de Contas da União lançou recentemente um edital para voluntários em participar da Força Tarefa Cidadã.
que vai fiscalizar principalmente obras em escolas e creches. Como é que o cidadão pode participar dessa atividade? Então, a Força Tarefa Cidadã, ela está em vigor. O TCU já acompanha esse tema por algum tempo. A Força Tarefa Cidadã está inserida no contexto da obra paralisada. O tribunal tem acompanhado esse tema e, em parceria com o Observatório Social do Brasil, que é uma entidade da sociedade civil organizada, ele está cadastrando pessoas voluntárias que tenham interesse em colaborar com a coleta de informações que estão lá previstas no Pacto de Retomada das Obras da Educação Básica, que foi lançado pelo governo federal em 2023. Então, a partir daí, o tribunal une esforços com a sociedade civil organizada, conta com a participação cidadã para acompanhar e fiscalizar as obras da saúde, as obras da educação, creches e escolas. Bom, um dos propósitos do TCU é exatamente esse, fiscalização de obras paralisadas. Quantas são no Brasil, tem ideia? Olha, mais de 2.300 obras no Brasil. Tá? Aqui em Alagoas, a gente tem um canal, né? um painel sobre essas obras que o tribunal desenvolveu justamente para poder fazer um gerenciamento dessas obras. Só corrigindo, no Brasil inteiro, paralisadas são mais de 11 mil. Aqui no estado, a gente tem cerca de 230. E esse número ele não é totalmente preciso porque a situação é dinâmica. Essas obras paralisadas vêm sendo acompanhadas pelo TCU diria que há mais de 10 anos. O tribunal vem fazendo a interlocução com o governo federal, fazendo essa interação para poder gerir essas obras. E assim conseguir contribuir para que elas sejam, de fato, tratadas e assim a gente possa contribuir com a conclusão, com a resolução desse problema. Nessas obras, na sua grande maioria, quais são as causas principais dessa paralisação? Dentro desse quantitativo de 237 obras paralisadas aqui no estado de Alagoas, cerca de 89% abarcam as áreas de saúde e educação. E educação está no maior número, e daí a preocupação de acompanhar mais de perto por meio da Força Tarefa Cidadã. E as causas são as mais variadas. Ela pode estar relacionada com o próprio governo, no sentido de repassar o recurso, com o tempo que ele tem para repassar. Ela pode estar associada também a dificuldades em projetos completos, acabados. Pode ter relação também com dificuldade técnica de operação por parte de empresas. Então, o grande desafio é fazer com que as partes se conversem e cheguem no consenso, para que essas obras de fato sejam entregues à população. E como definir quais os responsáveis por essas paralisações? Os responsáveis vai depender muito do motivo e de que momento a causa está identificada. Porque, a depender da situação, muito mais vale buscar a resolução do problema do que, de fato, a responsabilização. A gente tem obra em estágios avançados, né, que elas ficam paralisadas, tem obras em estágios iniciais. Então, tudo isso o tribunal hoje tem trabalhado muito nessa parte do consensualismo, que é justamente reunir as partes para que elas conversem, identifiquem oportunidades para que, em conjunto, elas consigam chegar a uma melhor proposta que atenda ao interesse público, que atenda ao interesse da população. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Daqui a pouco a gente recomeça a entrevista com o Diego Padilha, secretário do Tribunal de Contas da União, aqui em Alagoas. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, o secretário do Tribunal de Contas da União em Alagoas, Diego Padilha. Bem, Diego, o que é que normalmente acontece com aqueles que são identificados como causadores da paralisação de obras aqui no Brasil? Olha, a auditoria ela sempre tem procedimentos para identificar a eventual responsabilização de quem deu causa à sua paralisação, né? Então, nesse contexto, o tribunal sempre avalia a identificar em que momento essa irregularidade, o problema de fato aconteceu e assim ver quem são os gestores ou até mesmo a empresa que praticaram aqueles atos ou até mesmo deixaram de praticar para que a paralisação ocorresse e até mesmo a obra se torne inacabada. Para isso, sempre busca identificar quem de fato atende a esses requisitos, para daí tomar as medidas necessárias no sentido de buscar reparação por eventual dano ao erário, dano ao patrimônio público, e também buscar ouvir as pessoas, o contraditório, para a defesa, para daí avaliar a eventual responsabilização. Bom, e qual é a postura do TCU quando constata que determinada obra está paralisada e não tem condição de ter sequência? O caminho natural previsto na legislação é ir atrás do dinheiro perdido. É porque é tudo dinheiro público, né? Isso. E para isso, o tribunal tem a figura do processo de tomada de contas especial, que é quando se instaura para que sejam identificados os responsáveis, esse dano ao patrimônio público seja apurado e o tribunal possa quantificar esse dano e, assim, buscar a reparação do prejuízo causado à União. Para isso, ele toma algumas medidas perante o Ministério, que geralmente quem repassa o recurso público ou quem gerencia esse recurso é quem detém essa obrigação principal de inicialmente buscar a reparação. E aí, não havendo o sucesso nisso, o processo chega ao tribunal e daí o tribunal apura. Esse tipo de processo, inclusive, é o que ocasiona o julgamento das contas do gestor pela irregularidade, com possível reflexo na lista de contas de gestores inelegíveis. Bom, e normalmente o TCU consegue sucesso nessas empreitadas, buscando responsabilizar quem realmente deu causa à paralisação dessas obras? A luta é grande, mas o tribunal tem mecanismos hoje de buscar essa reparação, tem atuado de forma preventiva também para evitar que isso aconteça e quando acontece sempre busca ser célere para que o gestor muitas vezes repare isso administrativamente ou, se for o caso, busque essa reparação via demanda judicial após o julgamento no TCU. De modo geral, quais são as condições para que determinado cidadão fique considerado inelegível? A inelegibilidade é importante mencionar que ela cabe à justiça. O tribunal não declara a inelegibilidade no gestor. Ocorre que, ao julgar as contas irregulares, isso é causa para a inelegibilidade. E, a partir daí, o Ministério Público, as instâncias competentes podem utilizar desse material do tribunal, do processo, do julgamento, da lista, para daí, avaliando a previsão legal, os requisitos, pleitear a inelegibilidade de gestores. Uma outra campanha atual do TCU é com relação à qualidade das pontes que estão construídas ou em construção aqui no Brasil. De que forma, na prática, se dá essa campanha? Bom, esse é mais um exemplo da participação cidadã. O tribunal, ao lançar essa campanha, ele quer saber qual é o sentimento da população em relação às pontes que ele transita no dia a dia. Ele se sente seguro
ao passar pelas pontes, né, que tem conhecimento, o que é que ele enxerga, né, diante na sua trafegabilidade. E aí o cidadão pode, de maneira voluntária, acessar lá a página do tribunal ou o endereço ir.tcu.gov.br/AUS. E lá ele responde a um questionário, ele pode colocar todos os registros relacionados à qualidade da ponte, se a mureta está danificada, qual é, visualmente, o que é que ele enxerga ali como um limitador para aquela ponte no seu dia a dia. E essa campanha tem dado resultado até agora? Tem, o tribunal tem um número já que ele considera maior do que o esperado, e a ideia é que toda essa coleta de informações seja utilizada em levantamentos que o tribunal faz para poder identificar pontes que precisam de maior intervenção e assim pleitear junto aos órgãos competentes pela manutenção desses empreendimentos públicos, né? E aí buscar medidas que resolvam de forma preventiva a melhoria das pontes. A campanha relacionada às pontes tem algum prazo determinado para a participação do cidadão? Inicialmente, ela está prevista para ir até o final de março, final deste mês, sem prejuízo de, havendo interesse do tribunal, haver uma prorrogação na aplicação dessa pesquisa. Isso aí abrange todas as pontes em construção ou concluídas já no Brasil? Todas do país. Em regra, todas essas participações cidadãs elaboradas pelo TCU, ela busca ter o alcance nacional, né? Quando a gente fala da Força-Tarefa Cidadã, a gente não está falando só de Alagoas, estamos falando do país inteiro. E é importantíssima essa iniciativa da Força-Tarefa, porque envolve um número expressivo de obras voltadas a escolas e creches, desde quadras esportivas até escolas fundamentais, da educação infantil, creches, e com isso ele possibilita que o cidadão participe de forma voluntária, se dirija, tenha acesso às informações, ele vai ser capacitado antes de ir a campo. O tribunal vai ter um curso online, onde ele vai traçar todas as diretrizes para o cidadão ter o conhecimento, ter o acesso às informações e assim se dirigir à obra que for selecionada com a tutoria do Observatório Social do Brasil e lá coletar informações, registrar por meio de fotos, vídeos e encaminhar via aplicativo do TCU, que foi construído para essa finalidade, chamado União Cidadã. E, de posse de todas as informações, ele colabora de forma efetiva com a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Vamos admitir que alguém, Diego, que esteja nos assistindo nesse momento, tenha interesse em fazer contato com o TCU e comunicar, repassar alguma informação a respeito de determinada irregularidade que tem um relacionamento com o TCU. Como é que essa pessoa pode fazer? Qual é o meio mais adequado para ela utilizar? O meio é a ouvidoria. A ouvidoria do TCU, ela lá por meio do portal tcu.gov.br, ela pode comunicar a ocorrência de qualquer irregularidade de que ela tenha conhecimento. O mais interessante é que ela, de fato, procure unir a maior quantidade de elementos de que ela disponha sobre aquele fato, para que isso possa entrar dentro do planejamento do tribunal, ou, se possível, identificar uma ação mais imediata, tomar o conhecimento, gerir essas informações e, a partir daí, identificar uma oportunidade de ação por parte do TCU. E a pessoa que tenha essa informação e acione o TCU, ela tem alguma garantia de que sua identidade vai ser preservada? Sim. Sim, a denúncia hoje ela é prevista, inclusive, na Constituição e tem o sigilo preservado quanto ao tribunal detém todo o cuidado e o sistema todo preparado para que o sigilo da fonte seja preservado.
Voltando a falar especificamente com relação a essa questão das pontes, quando essa campanha for concluída, o que é que pretende fazer com os elementos obtidos o Tribunal de Contas da União? O tribunal vai reunir todos esses elementos, identificar quais pontes são essas, né? Naturalmente que o TCU tem limitações em relação ao contexto de atuação, onde você tem ponte muitas vezes que é estadual, ponte que é federal, em rodovia federal, rodovia estadual. Hoje, as instituições de controle, os órgãos organizados, tribunais de contas, ministérios públicos, eles já estão em uma rede de relacionamento onde o tribunal pode, com essas informações, fazer um movimento para, de forma ampla, independentemente da atuação, movimentar toda essa máquina pública e, assim, de acordo com os critérios, requisitos, qualidade da situação das pontes, agir de forma tempestiva. De maneira geral, fugindo dessas questões específicas, como é que o cidadão pode se comunicar com o TCU, preservando naturalmente a sua identidade, para, digamos assim, denunciar algum gestor público? Como eu disse, hoje tem o portal, onde ele pode acessar lá, amplamente facilitado. O tribunal tem as secretarias em todas as capitais. Aqui em Maceió não é diferente, fica ali, né, no Farol. Então ele pode se dirigir e lá ele terá o seu atendimento para que ele possa exercer a sua cidadania e comunicar essas irregularidades ao tribunal. E quais são os benefícios que essa participação popular pode oferecer ao TCU? O benefício é o TCU cada vez mais tomar decisões em benefício da sociedade. É colocar o cidadão no foco, colocar as suas necessidades como prioridade. E assim, dentro da sua atuação, conseguir expedir decisões, recomendações que de fato melhorem a vida das pessoas. Porque muitas vezes, Flávio, o tribunal pode tomar decisões que não necessariamente têm uma pegada de melhorar a vida das pessoas. A gente atua no campo da legalidade, do interesse público, analisa as políticas públicas, propõe melhorias, mas será que de fato essas melhorias elas proporcionam a melhoria de vida das pessoas na ponta? Um programa de caixa térmica, cisternas, um programa do mínimo que seja ao mais complexo. Ele precisa, além de ser executado de acordo com a lei, melhorar a vida das pessoas e agregar valor na ponta. Então, ao envolver o cidadão, ao escutá-lo, ao buscar atender, dentro desse contexto, as suas necessidades, o tribunal se aproxima, o tribunal decide melhor e proporciona essa melhoria que eu venho falando. E que tipo de prejuízo, que tipo de incidente essa iniciativa do cidadão pode proporcionar? Olha, eu não vejo prejuízo nenhum, porque dentro dessa lógica de atender às necessidades do cidadão, ele vai não só exercer a cidadania, como também participar do processo. A gente vive num momento que muitas vezes o cidadão fica lá entendendo, sofrendo, vamos dizer assim, né? Sem o serviço público atendido lá na ponta, e agora ele tem a oportunidade também de ser ouvido pelo TCU e também de participar desse processo. Então, eu só vejo ganhos dentro desse contexto. Agradecendo desde já a sua participação, lhe dou a oportunidade e uma mensagem final para o nosso telespectador. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui no Contextualizando, agradecer a oportunidade de falar sobre o TCU, falar sobre essa diretriz com o foco no cidadão e me colocar à disposição para falar sobre as diretrizes do tribunal, e desejo que a participação cidadã seja bem
recebida pela população e, de fato, ele consiga, como o próprio nome diz, né, participar efetivamente. Ok. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui. A todos, um bom final de semana.